Boa tarde. Oi? Boa tarde, tudo bem? Bom, primeiramente é um prazer estar aqui com vocês hoje, falando de um assunto que eu adoro trabalhar no meu dia a dia. O Fórum do Novo Processo de Importação é um fórum já bastante aí discutido em todo o público da nossa área de comércio exterior, mas a minha função aqui hoje é trazer vocês um pouco para a perspectiva prática. Ok, tem muita mudança acontecendo, tem muita coisa que eu vou dormir quando eu acordo já não é mais. Então, provavelmente, eu sou uma das profissionais de comércio exterior dessa sala que mais desatualizada, porque eu fiquei por conta do evento e muita coisa muito provavelmente aconteceu aí durante o dia todo. Então, se eu errar alguma coisa em relação a isso, vocês me desculpem, é que eu não me atualizei a tempo. Foi? Então, só uma breve agenda para vocês. Eu vou começar falando um pouco da parte teórica do comércio exterior e aí dissertando um pouco sobre as mudanças práticas, sobre o que aconteceu nesse antes e depois ao longo de todos esses anos, porque o novo processo de importação, na verdade, não é algo tão novo assim. Já se vem discutindo há muito tempo e daqui a pouquinho o N vai sair, né? O Comex ele é uma sopa de letrinhas. Então, a gente tem várias siglas aí. Então, esse N vai sair e vai virar o processo de importação brasileiro. Então, um pouco sobre mim, está aí para vocês, mas aí nesse slide eu queria deixar um pouco claro sobre o segmento que eu atuo no momento. Então, eu já tenho aí 10 anos trabalhando em empresa de energia e eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês sabem quem é a SLB? A SLB é o que, até o new branding do ano passado, era a Schlumberger. Então, a Schlumberger é uma empresa de petróleo e gás que, a partir de 2023, vem e transforma essa pegada para uma empresa de energia. Então, mudando um pouco o nicho de atuação da empresa no mercado e trazendo também novos desafios para nós que trabalhamos dentro da companhia. Bom, o comércio exterior está mudando. E agora? E o que acontece? Então, assim, quem de vocês está completamente pronto, catálogo de produtos perfeito, sem nenhuma dúvida, está tudo certo, já registrou umas 10 do INPES do dia 1 para cá? Olha aí, uma pessoa, então que bom. Provavelmente eu tenho muito a aprender com ela. Porque o que acontece? No dia a dia da gente, as mudanças que aconteceram, que vieram sendo discutidas e que hoje estão na mesa e estão em pauta, tanto para o empresariado, quanto para o profissional de comércio exterior, quanto para os operadores, sejam nos portos, nos aeroportos, que estão ali na linha de frente, ainda é uma zona muito cinza. É como se a gente entrasse tateando numa sala escura, querendo entender que tipo de móvel que tem ali. E, eventualmente, vocês esbarrem uma cadeira, uma mesa, e se machuca. Então, toda essa mudança vai fazer com que você precise passar por um reconhecimento de terreno. Então, com certeza vocês conhecem essa imagem que está aqui à minha direita. Então, é uma imagem amplamente divulgada no site, no próprio site do governo, vocês encontram. E ela é a imagem que traz o gancho para aquilo que a gente precisa entender dos conceitos gerais de um sistema que era antes amplamente dividido e intercalado para um sistema que hoje ele é cíclico, ele funciona junto. Então, o comércio exterior ele deixou de ser vários ritmos tocados ao mesmo tempo, junto, através do novo processo de importação, e passou a se tornar uma linda valsa. E qual é o nome dessa valsa? Essa valsa é a do INPE, o processo de registro da do INPE e tudo o que acontece dentro dela. Então, a gente tem o LPCO, que traz a facilitação de todas as licenças, certificados, de tudo aquilo que a gente tem de obrigatoriedade acessória para poder fazer os registros e os desembaraços. Então, ele consolida isso em um sistema único, facilitando, inclusive, a repetição de aquisição de materiais que são submetidos ao mesmo tipo de licenciamento. Então, o LPCO ele vem para dizer assim, olha, a acuracidade das tuas informações e do teu catálogo de produtos, ele vai refletir
no bom funcionamento e numa boa liberação da tua do INPE. Então, a partir do momento que você trabalha a base de dados, a partir do momento que você tem todo o conhecimento técnico dos materiais que você tem dentro de casa, alocados ali num sistema integrado, o que é que você ganha? Agilidade. O que é que você ganha? Confiança. O que é muito que vem sendo discutido e solicitado pela Receita Federal para que os operadores, para que os importadores sejam parceiros. Então, quando se levantou o novo processo de importação, a Receita Federal levantou uma grande bandeira com um imenso convite e falou: olha, vem aqui, eu preciso entender do que é que você precisa. Então, eu não domino o teu material, eu não domino o teu sistema, eu não domino aquilo que você faz no teu dia a dia, mas eu preciso entender para poder colocar isso em um software, em um sistema, que vai nos entregar aquilo que é interessante para mim e para você. Por quê? Porque a Receita Federal precisa de fluidez na arrecadação, de agilidade para finalmente colocar o Brasil numa vanguarda do comércio internacional e para poder fazer valer todas as discussões políticas, inclusive que acontecem lá na frente com os OEA. O que é o OEA? É o Operador Econômico Autorizado. Então, quando a Receita Federal vai lá na frente e aperta a mão de um cônsul, aperta a mão de uma entidade importante de um outro país e fala: vamos fazer um acordo de reconhecimento mútuo, mas o meu sistema ele não está tão fluido quanto o seu, tudo isso traz a necessidade desse novo processo de importação, do catálogo de produtos, que culmina na janela única de inspeção. Então, você trabalhou a sua base de dados, você trabalhou tudo aquilo de informação que você tinha para passar para o governo, para a Receita Federal, em sistemas que são integrados, tendo o catálogo de produtos como um sistema transversal ali, e aí você tem uma oportunidade única, que é essa janela, de fazer as liberações, sejam independente da licença que a tua mercadoria está sujeita, ou até mesmo a conferência aduaneira. Importante frisar aqui que até já foi divulgado pela Receita Federal os canais de parametrização. Então, o verde ele é sempre o de menor impacto. Então, deu verde na do INPE, deu vermelho lá por conta de uma Anvisa. Então, a tua carga está no vermelho. Deu verde na do INPE, deu amarelo no IBAMA, a tua carga está no canal amarelo, inspeção documental. Então, a janela única de inspeção, ela faz também com que você tenha o quê? O que é que todo importador, o que é que toda pessoa que trabalha numa indústria já ouviu? A fábrica vai parar. Então, aquele desespero de, olha, a fábrica vai parar, eu vou ter parada de poço. Então, petróleo e gás, eu vou ter parada de poço. Por quê? Por causa do material. Então, a janela única de inspeção, o canal, ele te traz previsibilidade. Você agora não vai passar por uma etapa de liberação da licença e depois passar por uma outra etapa de liberação para a do INPE. Isso traz fluidez e isso te dá uma oportunidade de fazer planejamento de execução de atividade. Seja a tua atividade uma atividade varejista, de um atendimento de demanda, seja a tua atividade uma atividade de uma empresa, como uma empresa de petróleo e gás, que tem um contrato a cumprir e entregar para as operadoras. Então, tudo isso está muito bonito, está tudo perfeito, maravilhoso. Está ótimo, eu não preciso fazer mais nada. Não, você tem algo chamado, e que, de novo, é muito conhecido já nos OEA, a gestão do risco. E o risco aqui dentro do novo processo de importação é o risco tributário, administrativo, aduaneiro. Então, toda aquela parametrização, todo aquele mapeamento que é feito para você enxergar onde estão os gaps da tua operação, ele é puxado novamente, mas agora de uma forma com um conceito generalizado para o comércio exterior brasileiro, que é o conceito do novo processo. E tudo isso está amarrado à gestão do risco, toda a tua parte técnica, toda a tua parte de liberação, toda a tua previsibilidade de atendimento através do quê? Da tecnologia nas operações. Então, não adianta a Receita Federal ter um software que vai te dar toda essa fluidez
E você, dentro da sua empresa, ainda está fazendo os controles na planilha em Excel. Então, existem sistemas que devem hoje ser utilizados, sistemas que trabalham em parceria do comércio exterior, que inclusive já conversam com os sistemas do novo processo de importação, do INPE, que evita, inclusive, com que, imagina você recebe lá uma do INPE para você cadastrar de um determinado material ou de um determinado embarque, você tem 500 part numbers diferentes, ou seja, 500 itens diferentes para você registrar. Sem um sistema, você vai ter que manualmente ir lá e imputar as informações dos 500 itens. Então, essa chamada que vocês veem, eu acho que nos últimos 6 meses eu vi pelo menos uns 10 eventos sobre tecnologia de comércio exterior. Por quê? Por que o comércio exterior está o tempo todo? Olha a tecnologia. Gente, olha o software. Gente, olha o aplicativo. Olha essa ferramenta aqui. Vamos lá, vem para cá. Quem é que aqui já não ouviu falar em inteligência artificial? Então, assim, todo mundo pega isso e combina no conceito que a Receita Federal tem e precisa de que existe uma tecnologia ali atrelada para que o processo seja fluido. Então, quais são os objetivos para a fluidez desse processo? Ele está vinculado diretamente à eficiência. Então, é a redução da burocracia. Eu tenho muito menos utilização de papel. Pelo amor de Deus, quando eu comecei no comércio exterior, eu brinco muito isso com a minha equipe, eu tirava o sapato, pegava o BL, pegava lá o documento, saía correndo, descia do prédio lá do despachante, saía correndo para correr no escritório do armador, para o cara carimbar lá o documento que eu paguei, que o frete está certo. Agora corre, entrega o documento ao motoboy e o motoboy vai embora com muita segurança para o porto para liberar minha carga que carrega hoje. Então, assim, essa burocracia, esse processo hoje, caneta azul, caneta preta, assina. Eu não vou perguntar aqui quem já assinou, para não ficar evidente assim, né? Eu vi no histórico do Google que era desse jeito. Eu ouvi falar. Nunca assinei uma invoice. E aí você pega e traz maior agilidade. O processo, o que é que a Receita Federal diz? Preciso melhorar em 99% os canais de liberação, né? As liberações imediatas, canais verdes, para os operadores. Se eu tenho maior agilidade, eu tenho o quê? Menor custo. Se eu tenho menor custo, eu tenho mais competitividade. Se eu tenho mais competitividade, eu tenho mais demanda. Se eu tenho mais demanda, eu tenho mais emprego. Então, de quem é o interesse de fazer o novo processo de importação funcionar? De todo mundo dentro da empresa. Porque eu sou um profissional de comércio exterior, mas eu não sou do departamento fiscal. Eu não sou do RH, que precisa contratar pessoas capacitadas para trabalhar e para estar ali dentro atendendo os princípios da companhia. Eu não sou do jurídico, eu não vou analisar contratos, eu não sei quais são as exigências de tempo que o meu cliente está fazendo para eu atender um embarque da China. Às vezes ele acha que eu vou conseguir embarcar no marítimo e entregar em 15 dias. Vai saber. Então, se esses departamentos não conversarem e não tiverem uma comunicação assertiva, ou seja, se eles não forem integrados, a gente se perde no meio de tanta necessidade e de tantas frentes que vêm direcionando e colocando o comércio exterior com a maçã na cabeça para levar uma flecha. Então, para essa integração acontecer, não só dentro da empresa, ela precisa também ser fluida com os órgãos do governo. E aí, mais uma vez, eu trago o governo levantando a mão e dizendo, olha, eu preciso da parceria público-privada. Até hoje existem canais abertos de consulta, de questionamento. Então, se você é uma empresa, está ali atuante, você tem o teu despachante que está atuante ali dentro dos órgãos competentes e responsáveis para fazer o processo rodar. O processo ele precisa rodar. Por quê? Eu tenho uma pessoa de trade compliance que está ali discutindo questões teóricas, está ali dentro, trabalhando, debatendo questões teóricas, mas eu tenho um analista júnior que está com o gerente de operação ligando para ele e dizendo que vai parar tudo. Essa pessoa não sabe o que a Receita Federal está pensando. Essa pessoa não sabe o que está acontecendo com a Receita Federal. Então, é responsabilidade, sim, dos empresários, das pessoas que estão na liderança dessas grandes companhias, levarem essas informações para dentro de casa e puxar os canais de comunicação com a Receita Federal, fazer a máquina girar. Senão, a gente vai degringolar.
Senão o novo processo de importação vai ser o velho processo de importação ou o morto processo de importação, mas dentro da sua empresa. Porque para a Receita Federal ele vai acontecer. Quer você esteja preparado ou não, ele já está acontecendo. Então, há 2 dias atrás, eu era uma profissional. Hoje, eu tenho que ser outra. E tenho que levar para a minha empresa um outro perfil. Eu tenho que ter harmonia nas minhas informações. Os meus sistemas têm que ser integrados junto e seguindo a mesma fluidez da do INPE. Eu tenho que considerar o catálogo de produtos, que é um sistema que atinge diretamente toda a máquina do processo, e tenho que considerar que o canal único da do INPE vai ter, sim, um reflexo em toda a comunicação, em todo o trabalho que eu deveria ter feito e, eventualmente, eu não fiz dentro de casa. Então, se eu pego e deixo tudo isso por conta da pessoa que é Trade Compliance, lá da coordenadora de comércio exterior, que está lá sentada, coitada, trabalhando horrores para dar conta do processo, eu estou deixando de levar para dentro de casa, eu estou deixando de fazer o exercício que a Receita Federal vem trabalhando, implementando uma nova cultura. E aí já é conhecido, historicamente, culturas a serem implementadas são desafios a serem superados. É feito aí um processo de colonização, um processo de justiça, de ajuste de ideias e ideais. Então, imagina você, Brasil, os índios lá, todo mundo, e aí chega o barco. Agora, o Brasil, entendam-se pelas pessoas até dia 30 de setembro, e dia 1º de outubro, atracou a navegação com Receita Federal, com do INPE, com sistema, com tecnologia, com tudo isso ali. Ou você cede e entende que o todo precisa funcionar, ou então você vai ficando para trás. Você vai se tornando minoria. Você vai passando a viver às margens da sociedade, lutando contra uma força que você não domina. E você realmente não vai dominar. Então, tudo isso acontecendo, e a Receita Federal falou, olha, eu não posso também chegar amanhã, isso aqui não é um botão, e só desligar a luz e sair. Acabou. Acabou o milho, acabou a pipoca. Agora é outra coisa. É por isso que vem aí todo o conceito do desligamento faseado. Então, a gente inicia 1º de outubro. Ai, meu Deus, e aí eu vi em alguns eventos, alguns colegas conversando. Eu estava, inclusive, no evento da Procomex, que foi divulgado o calendário de outubro, e aí parecia que tinha se pego assim, uma bomba e tinha jogado no meio da sala. Um monte sabe? E há 2 anos a Receita Federal já vinha levantando a mão e vinha dizendo, olha, gente, eu estou aqui, olha, gente, está mudando, olha o CCT para você. Olha, então, e aí, o brasileiro é ótimo de última hora. Qual é o brasileiro que não funciona de última hora? Eu, pelo menos, funciono demais. Então, assim, de última hora você vai lá e você resolve. Então, eu nunca vi divulgado tantos fóruns, palestras, eventos, cursos, lives e etc. sobre o novo processo de importação, quanto de março, abril para cá. Toda semana você tem uns 15 para fazer. Se eu for pedir orçamento para levar meu time é enorme, tem quase 20 pessoas. Para levar meu time para cada um deles, o meu chefe vai dizer, olha, minha filha, traga a sua carteira digital, que hoje é assim, e está tudo resolvido. Então, o custo disso, de você pegar e absorver esse tanto de informação, vai além do que você consegue fazer como um ser humano normal. Eu, pelo menos, sou uma pessoa muito normal, erro, acho que o meu QI é bem ali mediano, mas você tem o desligamento faseado. Então, essa apresentação estava toda desenhada com speech todo de um jeito. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre a minha área de segmento. E aí, o que a Receita Federal faz dia 30? Segunda-feira, gente, hoje é quinta. Me solta uma nova IN, toda voltada para a área de petróleo e gás. Eu falei, peraí, então o que eu sabia eu já não sei mais. Já é outra coisa. E aí vem a IN, vem a mudança da comunicação da guia de recolhimento. Então, está tudo acontecendo ao mesmo tempo. É um desligamento faseado, mas se eu pudesse, eu incluiria aí entre essas duas palavras o desligamento dinâmico faseado. Porque as mudanças elas são diárias. Então, se você almoçar e voltar e não consultar, você pode perder alguma coisa. É tipo
breaking news, né? Assim, é a Band, né, que fala, em 1 minuto tudo pode mudar. Então, aí, o que é que você tem? Você tem uma mudança fantástica. Na sopa de letrinha de Comex, a gente começa a juntar novas sopas de letrinhas. Então, sai lá aquele cara, o senhorzinho, 1993, Siscomex, tadinho já, mas ali, ó, firme e forte e tal, e entrega a bola para quem? Para o Pucomex. Então, agora, em 2024, é essa transformação. Não propositalmente, eu afigurei de uma mulher maravilhosa no comércio exterior, porque a gente tem que ganhar força, sim, e avançar nesse mercado, junto com todo o processo novo que está entrando. Então, a gente tem que ter voz, a gente tem que se colocar e tem que saber que nós temos espaço para discussões como essas, sim. Então, a partir do momento que eu tiro toda aquela visão arcaica de que foi uma pessoa ótimo, vocês como é que está aí, serviu, funcionou, até dia 30 estava ali, ó, firme e forte, etc. Agora não. Agora o que é que ele tem? Agora o que é que o Pucomex faz? Gente, desculpa, eu sou mãe. O Pucomex faz o que toda mãe faz, que é fazer o negócio funcionar bem integrado, com tudo que está acontecendo, equilibrando todos aqueles pratos, e lindo e maravilhoso subir no palco de uma palestra. Então, é isso que a gente tem, um novo cenário inteiro do mercado de comércio exterior. Não é só sobre um processo, é sobre o perfil dos profissionais que estão hoje entrando e dominando a área. Eu falei para vocês, o meu time tem quase 20 pessoas. 80%, 90% deles é mulher. Então, essa mudança, essa transformação que vem, precisa acontecer também na cabeça das pessoas. Para tirar essa imagem de que só o que tinha antes é o que poderia fazer funcionar. Então, o antes e depois, além da parte do perfil de profissional, vem aí a imagem do que a gente tinha com o Siscomex e o que a gente tem hoje com o Pucomex. Então, já falei um pouco para vocês sobre a licença de importação versus o LPCO. Já falei sobre o fluxo sequencial versus o fluxo paralelo. Então, está tudo ali acontecendo ao mesmo tempo. O que eu quero trazer aqui para vocês também é a reforma tributária. Então, ao mesmo tempo que está acontecendo toda essa mudança na operação, na legislação aduaneira, vocês estão olhando para a reforma tributária? Quais são as obrigatoriedades que a gente tem que cumprir? Quais são os requisitos que a gente tem que atender? O teu departamento fiscal, o teu departamento financeiro, o teu departamento jurídico, ele está avaliando as duas coisas? Quem está fechando os teus contratos, que vão perdurar aí pelos próximos 5 anos que seja, está considerando que amanhã está tudo mudado? Está considerando custos que podem ser incididos ou margem que podem ser melhorada, eventualmente com algum ganho que você vinha a ter? O Rio Comex está aí. Ele está sendo considerado para fazer o teu preço ser mais competitivo? E aí a palestra anterior foi super interessante nisso, para poder você entender como fazer a composição de uma valoração de um material. E tudo isso está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Então, além disso, a gente tem um dos pontos que eu acho super interessante no novo processo, que é a recuperação dos impostos pagos a maior imediatamente. Cara, errou, não deu certo. O que é que eu vou fazer? Eu vou abrir um pleito, eu vou esperar 5 anos, e vou lá e vou, de repente, inovar para poder ter, desconsiderar completamente esse valor. E agora é automático. Então, o prejuízo para o contribuinte, o prejuízo para as empresas e para o empresariado, ele diminui para, mais uma vez, fomentar essa vontade de fazer o novo processo funcionar. E todo o novo processo, ele conversa muito com o OEA. É uma perspectiva minha, completamente minha. Hoje em dia, a gente tem o score, né, lá do SPC, Serasa, Experian e tal. Alguns muito bons, outros muito ruins, outros nem tão bons. Enfim, a minha opinião super particular é de que daqui a algum tempo você não vai ter auditoria de OEA. Você vai ter score lá.
Qual é a sua pontuação? Qual foi a tua quantidade de canal verde? Quando você caiu lá em canal vermelho, teve reincidência? Quando você tomou uma multa, teve reincidência? Teve. Não teve? Cadê o teu plano de ação? Então, para o OEA, ele ganha, apoiado no novo processo de importação, um apoio, um suporte, um alicerce, até mesmo para a discussão da PL 65, que está aí acontecendo no Senado o tempo todo. Então, assim, ele vem com o bônus da adimplência fiscal, tem preferência na contratação das licitações. Tudo isso são textos que estão sendo colocados em pauta. Além de tudo isso, a questão de você poder pagar os impostos no mês seguinte. Então, assim, você ganha previsibilidade de caixa. Qual é a empresa que não precisa disso? E um outro ponto que é extremamente importante. Eu falei um pouco antes sobre os acordos de reconhecimento mútuo. Então, a Receita Federal, o governo vai lá, faz todo o exercício, faz todo o trabalho de casa, aperta a mão, combina, fecha tudo. Como é que funciona hoje, na prática? Como é que eu puxo isso hoje para eu me fazer valer do benefício que aquele país tem e que eu tenho enquanto OEA? Então, isso também vem através do catálogo de produtos. Invistam no catálogo de produtos, para que se possa saber que a origem daquele material num país OEA e você, empresa OEA, os seus benefícios vão fazer valer. Isso fomenta a economia internacional. É o Brasil dizendo, olha, eu tenho empresas confiáveis para se trabalhar. Vem para cá, que a gente aqui tem um sistema de trabalho. Eu quero trabalhar melhor em conjunto. Então, e um outro ponto relacionado a isso é que, para quem não sabe, o canal de inspeção de um OEA é quase que 100% verde, salvo engano, 99,4% das transações, salvo engano, são verdes. Então, se você traz isso hoje para a janela única de inspeção, e onde já existe conversas de Anvisa, MAPA, integrando a OEA como órgãos anuentes também dentro do processo todo, você ganha fluidez, mais fluidez ainda. Então, o novo processo de importação, a do INPE, ela não vem para atravessar quem é OEA. Ela vem para deixar quem é OEA no topo das empresas confiáveis de se trabalhar e que são parceiras do governo no cenário internacional. E aí eu vou puxar um pouco, né, a sardinha para o meu lado, trazendo aqui para vocês o desafio das empresas de energia para atender os requisitos do novo processo de importação. Como empresa de energia, eu quero dizer não apenas as empresas de petróleo e gás, que antes era como o Rio de Janeiro era principalmente levantado, mas as empresas que hoje estão fomentando e vindo para cá, buscando oportunidades de tornar o seu negócio mais competitivo. Então, assim, essa é uma pergunta para quem não é da área. Onde é que está a árvore de Natal? E aí eu tenho uma coisa super interessante para contar para vocês. Estava eu em Suape, eu sou natural de Recife, né? Vocês viram, estou aqui no Rio de Janeiro há 9 anos. E aí eu tinha trabalhado até então, antes de ir para essa empresa, com uma empresa de decoração. Então eu importava realmente produtos de decoração. Árvore de Natal, coelhinho da Páscoa, porta-retrato e etc. No meu auge dos meus 20 anos, movi dessa empresa para uma empresa de energia eólica, energia renovável, que se localizava dentro do complexo de Suape. E aí eu estava num evento com as pessoas do Estaleiro Atlântico Sul e todo mundo, aquela coisa, né? Vamos lá para você conhecer, para você ver como é que é, para você sentir, etc. E qual é a recomendação? Eu vou ficar calada. Eu não vou falar nada. Não entendi nada que vão falar, estou chegando aqui, tem um mês que eu estou aqui. O que é que eu vou dizer para esse povo aqui desse lugar? Eu não vou falar nada. E aí eu cheguei num grupo, me distanciei, né? Soltei a pessoa lá que estava cuidando de mim, coitada. Me distanciei, fui chegando no grupo, quando eu vi, estavam falando de árvore de Natal. Opa, esse assunto eu entendo. Cheguei, fiquei em pé do lado deles, e eles conversando, eu falei, e do custo do frete, e como é o transporte marítimo, e a gente tem isso e tem aquilo. Eu falei, gente, mas cabe em container. Como assim? Não, cabe em container. E aí eu comecei a dar uma aula sobre como estufar árvore de Natal em container. Como você fazer uma instrução de PEC para que a árvore de Natal coubesse em container.
E aquelas pessoas no auge dos seus cabelos brancos olhando assim para mim, o que essa menina está falando, gente? E eu fui percebendo o interesse deles e fui me empolgando. Eu gosto de falar. Eu fui empolgando, fui empolgando, fui empolgando, fui empolgando. Eu falei, e aí, se você quiser que o preço fique ainda melhor, você pode comprar pisca-pisca junto. Todo mundo tem seus traços, né, pessoais. Quando eu fico com muita vergonha, eu choro. As pessoas fizeram exatamente isso. Começaram a rir. E a rir, a rir. Aí a pessoa que estava comigo, coitada, ela começou a olhar para o lado, cadê ela, cadê ela? Eu falei, eu estou aqui, eu não estou entendendo o que está acontecendo e tal. E aí se explicou ali rapidamente e eu comecei a chorar. Fui embora para casa, passei muita vergonha. E hoje eu sei que todas as 3 imagens são árvores de Natal. Mas se eu pegar isso aí e colocar numa do INPE e esperar que o sistema da Receita Federal entenda que a primeira da esquerda é uma árvore de Natal, a do meio é uma árvore de Natal e a da ponta também é uma árvore de Natal. Uma seca, uma molhada e uma iluminada, mas todas árvores de Natal. Isso não atende os critérios do catálogo de produtos. Como é que você espera que uma descrição tão simplória, que uma descrição tão básica vai trazer robustez para o teu processo e vai trazer confiabilidade da Receita Federal? Gente, nem eu sei hoje mais o que é árvore de Natal. Quando a pessoa fala comigo de árvore de Natal, eu sempre faço essa pergunta. A seca, molhada ou iluminada? Então, só para eu ter certeza de quem é, vai que eu passo outra vergonha, né? Então, esse é o tipo de coisa que a Receita Federal espera que a gente faça no movimento reflexivo de fora para dentro. Você está recebendo as informações que são mandatórias. Você está vendo aí, eu tenho um ambiente de teste no meu sistema. Você deve testar, você deve utilizar. Não utiliza ainda? Então você está lá atrás, há 2 anos atrás. E, gente, 2 anos atrás, pelo amor de Deus, há uns 4 iPhone atrás. Então, você já está completamente fora daquilo que o mercado está pedindo. Então, você tem que entender, uma vez que eu cadastrei produto, não quero mais esse produto, o que é que eu faço? Jogo fora? Eu deleto. Eu vou deletar a descrição, vou deletar o PN, vou usar o mesmo campo? Não. Não funciona assim. O catálogo de produtos não é assim. Não é você dizendo que o que você está trazendo é uma árvore de Natal, que o Papai Noel vai te entregar de surpresa a tua carga desembaraçada. Então, as coisas não funcionam desse jeito. Você precisa entender sobre o que é que você está falando. E o grande desafio é você saber o que é que as coisas têm em comum. O que é que essas 2 imagens têm em comum? Se eu disser que na imagem lá do canto, da direita, ela é exatamente a imagem daqui da esquerda, vocês vão concordar ou vocês vão discordar? Uma rede de supermercado de médio porte, ela opera aproximadamente de 9 a 10 mil SKUs, itens, né? Itens. Uma árvore de Natal ela tem aproximadamente 7 mil SKUs. Então, quando você entrar num supermercado, que você olhar para todos os lados, lembre-se de que alguém, em algum momento, vai ter um único item com 7 mil descrições para fazer em um só. E tudo isso para, no final das contas, culminar uma árvore de Natal. Então, assim, no final das contas, quando você olha para uma grande empresa, né, uma grande rede de supermercado dessas americanas aí, desculpa, que eu não vou citar nomes, mas você olha para ela e pensa que ela teria umas 2, 3 árvores de Natal ali dentro, a complexidade do petróleo ele começa a fazer sentido. Como é que você vai levar isso para a Receita Federal? Porque quando você entra no supermercado, você tem exceções. Aqui tem carne, aqui tem enlatados, aqui tem arroz, feijão, macarrão. Se eu não domino, porque eu, sinceramente, eu não sou engenheira. Eu não domino os part numbers que tem aqui nessa árvore de Natal. Eu não sei do que eles se tratam. E eu nem vou saber. Mas sou eu que mando a informação para o meu despachante, para ele registrar a DI.
Mas eu não sei, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que chamar a minha engenharia. Mas a minha engenharia não precisa saber da parte burocrática. Gente, todo mundo hoje precisa saber de tudo para poder fazer a coisa funcionar. Então, dos grandes desafios, a gente tem a quantidade de materiais na área de energia. Não é só o item principal, não é só ali a árvore de Natal, aquela coisa, seja ela seca, seja ela molhada, seja ela o que for. Não é só aquilo ali. A gente tem ferramentas de suporte para poder trabalhar na montagem. A gente tem todos os materiais de suporte operacional. Então, tudo isso vem e cada um tem uma função, às vezes independente, às vezes agregada, às vezes uma função que é só um suporte dentro da operação de um item principal. Então, você precisa ter um domínio técnico, um domínio aduaneiro, mas também você precisa ter bom senso para entender que você não vai saber tudo. E chamar as pessoas certas para a mesa para que essas pessoas possam te dar suporte. Para quê? Para que você possa fazer do negócio algo realmente atrativo, através dos regimes e benefícios. Então, aí a IN 2226, tudo que ela prevê sobre os benefícios da área de petróleo e gás, não vou aqui dissertar, que talvez não seja o interesse de todo o público, mas tudo que ela traz para isso é para a utilização desses benefícios. Então, se eu não utilizo da maneira correta, se eu não tenho uma base de dados da maneira correta, eu vou estar pegando a minha operação e eu vou estar onerando. E tudo isso vai impactar enquanto a minha operação é competitiva e na aquisição de novos contratos. Essa é a dinâmica que a gente tem. Comércio exterior ele pode ser uma área que ele vai ser extremamente estratégica para a tua empresa, se você tiver as pessoas certas para olhar para esses benefícios, olhar para as exceções tarifárias, olhar para dentro para Cefaz, para, enfim, toda a tributação e te dizer, olha, está aqui uma oportunidade, ou ele pode ser uma área que vai te afundar, porque os custos agregados são muito elevados. A armazenagem é muito elevada. O custo, um frete internacional hoje, meu Deus do céu, é um absurdo. Quem é que nunca chegou para parar e vou fazer o cálculo? É melhor eu comprar na China ou é melhor eu comprar árvore de Natal aqui na Americanas? E, no final das contas, quando você faz essas comparações, os profissionais certos, trabalhando em conjunto, é que vão te dar respaldo para que você continue sendo uma empresa competitiva no mercado que você atua. E essa frase não é apenas uma frase para uma empresa de energia. Essa frase é uma frase para qualquer segmento. Com certeza, dentro do teu segmento, vai ter um benefício, vai ter uma oportunidade. Use o comércio exterior de uma maneira estratégica. Chame as pessoas certas para a mesa. Não se detenha somente aquilo que um profissional de Comex faz. É só desembaraçar. Digita, desembaraça, carrega. Digita, desembaraça, carrega. Não. Se a Receita Federal, que é a mãe do Comex, chamou todo mundo para dentro de casa, porque sozinha ela não faz, gente, isso é princípios políticos, interdependência, relações internacionais, interdependência. Eu sozinho eu não me mantenho, eu preciso do outro. Então, essa é uma prática que as empresas têm que adotar de maneira geral. E aí a gente vem. Um resumo de tudo isso. A gente tem a quebra dos padrões, a necessidade de se manter o registro das informações, ou seja, a curacidade da base de dados. A gente tem a necessidade da comunicação integrada. E aí, comunicação integrada é dentro de casa, é com os teus parceiros, teu despachante, teu agente de cargas, teu operador, e com a Receita Federal. Então, é uma comunicação que ela está ali funcionando, girando todo mundo em conjunto. O Trade Compliance precisa ser ativo, precisa estar nas discussões através das associações, como, por exemplo, a Abespetro, colocando na mesa para a Receita Federal, ganhando força do coleguinha. Se unam. Estamos todos no mesmo segmento. Vamos nos unir. Vamos chegar nas associações, através dos nossos TCCs, e ser vozes que precisam ser ouvidas para que o nosso negócio se torne um negócio palpável. E, por fim, tudo isso é governança. E o que é governança? É você olhar para dentro de casa e fazer cada peça que precisa funcionar se encaixar como um quebra-cabeça de 5.000 peças. Então, a governança ela tem que atuar olhando ali para o todo, olhando desde a alta gestão da empresa
até a pessoa que vai dar ali o recebimento no teu estoque daquele material. Porque é uma pessoa que, se identificar que veio uma divergência de quantidade, ou que seja do que for, e der entrada no teu estoque errado, isso vai ter um impacto lá na frente, seja para mais ou seja para menos. Então, conhecimento é algo que tem que vir cascateando. E o Comex, ele está ali no meio dessa, como um coração, fazendo tudo isso funcionar. Então, precisa jorrar, precisa disseminar a cultura que a Receita Federal vem trazendo. E aí, um termo muito conhecido na nossa área são os atores. E besteira. São os atores de comércio exterior. Quem são os atores de comércio exterior? Somos nós, somos eu, você, são as pessoas que estão ali no dia a dia. Quem é que vai, que atua, que corre para um lado, corre para o outro, e senta na mesa, e registra teu documento, e vai para lá, e vai para frente, e vai para trás? É o despachante aduaneiro. Então, o despachante aduaneiro, ele faz a coisa toda acontecer, ele está ali na ação. Ele é o cara que ele vai se jogar do penhasco se você precisar de uma cena linda. E o despachante aduaneiro de hoje, ele já não tem mais o perfil do despachante aduaneiro lá daquela imagem de 1993, quando o Siscomex entrou. Não, ele precisa atuar como gestor do teu catálogo, se assim você desejar. Mas ele pode ser, porque você precisa denominar alguém para fazer isso. Mas, mesmo que ele não seja o gestor principal, ele precisa, com certeza, dominar dos itens, do material que está trabalhando. Então, o despachante aduaneiro hoje, ele precisa estar na tua governança, ele precisa entender o que é que a tua empresa quer, quais são os contratos que fazem sentido para a tua empresa ganhar. Além disso, o despachante que hoje não entra com a ferramenta de dados, estando próximo dos órgãos competentes, ele está ficando para trás. Então, existe sim a necessidade de investimento em softwares, investimentos em sistemas integrados e, digo mais, treinamentos. Eu hoje, como coordenadora, estando do lado de empresa, eu preciso receber os indicadores, eu preciso receber dados que façam sentido. Eu preciso conversar com o meu despachante e poder dizer, aumentamos 30% disso, diminuímos 15% daquilo, certo? E ele conseguir puxar ali num sistema e dizer, certo, o meu sistema conversa com o seu. Isso tem que fazer sentido. Além disso, a agilidade, porque se aquilo tudo ali, para janela de inspeção, é licenciamento, é isso, aquilo, então ele precisa estar antenado o tempo todo e recebendo essas informações o tempo todo. Então, se eu estou aqui um dia inteiro deixando a legislação passar, existe alguém que está cuidando da minha operação para que amanhã, quando eu sente na cadeira, levante a mão e diga, então, Cecília, sabe aquela DI que está chegando semana que vem? Ela vai ter que acontecer tal coisa. E essa pessoa é o despachante aduaneiro. E, além de tudo isso, é a pessoa que traz a ação preventiva. Porque ele está ali, ele está sentindo, ele está conversando com os operadores. Ele está conversando com os operadores, ele tem contato com outras pessoas da área. Então, é a pessoa que vai levantar a mão e vai dizer, essa tua operação não está redonda. Então, quando eu digo, ouçam o despachante aduaneiro, assistam o filme que o despachante aduaneiro de vocês fazem. Quando ele sai, quando ele vai lá, quando ele representa nos órgãos competentes, quando ele está sendo ativo no comércio exterior. E aí, para tudo isso acontecer, a gente tem que ter o quê? A gente tem que ter um grande mestre tocando a sinfonia. Pode ser um empresário, pode ser o gestor da tua empresa, um gerente da área de comércio exterior, e ele tem que fazer a coisa toda funcionar. O cara ele não precisa da informação do detalhe, mas ele tem que fazer as aquisições inteligentes. Ele tem que contratar os parceiros logísticos estratégicos, certos. Ele tem que ouvir 1, 2, 3, 4, 5, 10 consultorias diferentes para poder fazer. Essa faz sentido com o que eu quero aqui em casa. Então, ele tem que estar ali por trás da câmera, enquanto aquele filme todo está acontecendo, e dizendo, você sobe a escada, você senta, você sai daí, luzes. Então, assim, o cara que está aqui, ou a mulher que está aqui, do lado de cá, tocando tudo isso para acontecer, ele tem que ter a gestão do risco e o gerenciamento de performance. O quão bom eu estou sendo.
E o bom é o quão eficiente e eficaz o meu processo está sendo. E ele tem que entender no que não está sendo bom, quais são as ações corretivas, tendo estratégia e negociações assertivas. E negociações, quando eu trago esse termo, não são negociações de compra e venda. São negociações internas. Para quê? Para que a engenharia entenda que precise contratar uma pessoa especializada para atender uma demanda de comércio exterior, que na verdade não é de comércio exterior, é da empresa. Então, as negociações que hoje um empresário, um gestor de uma grande empresa faz, tem impacto direto no quanto de resultado positivo, de sucesso do filme ou das operações, vai se ter no mercado que ele atua. E aí, por fim, vem nós, ali atuando, subindo a escada, se jogando no fogo, levando tiro no peito, se apaixonando, chorando, sendo a mocinha um bandido. E o que é que eu espero hoje de um profissional de comércio exterior? O profissional de comércio exterior, ele tem que ser incomodado. Ele tem que sentar na cadeira e dizer assim, eu não quero isso aqui. Não está funcionando. Não está bom. Ô despachante, não está legal. O registro que você fez não contemplou tudo, está aqui, eu te enviei. Ô chefe, olha só, eu estou precisando de um consultor aqui, ó. Olha o que está acontecendo. Olha isso aqui. Então, o profissional de comércio exterior, ele precisa passar a pensar com a própria cabeça. Ele precisa estar informado e estar por dentro de tudo aquilo que está acontecendo. Quando você é um gestor, ou quando você está completamente fazendo a coisa acontecer ali na linha de frente, você não está olhando para os pormenores. Quem é que recebe a documentação? Quem é que repassa a informação? Quem é que repassa a demanda? E eu vou repassar meramente sem criticar? Você quer ser um funcionário da sua empresa ou você quer ser um profissional da área? O que é que vai te definir? São os procedimentos da empresa? Ou é a legislação? Ou é aquilo que ampara a tua profissão? O quanto você estudou para estar ali? O quanto você se dedicou? É suficiente? Foi suficiente? Então, você tem que passar a ter as decisões assertivas a serem tomadas e cobrar para ter metas, métricas claras, domínio de causa e efeito. Se eu liberar isso aqui, se eu disser ao meu despachante que pode fazer isso ou aquilo. Não, mas não pode. Não, estou autorizando. Vai lá e faz. Não, mas... Não. Pode ir, vai, meu filho. Vai na fé que vai dar tudo certo. Gente, você não se sustenta no mercado. Então, seja um profissional de comércio exterior de verdade. Seja um profissional que entende do que está falando. E, para isso, você tem que ter muita resiliência. Você tem que chegar lá e bater na porta, fazer uma certificação OEA. Olha só, RH, eu preciso da descrição de cargo de cada um do meu time, explicando aí quais são os cargos sensíveis. O que é cargo sensível? Ah, não, Cecília, desculpa. Eu estou no fechamento da folha, eu vou lá saber o que é cargo sensível. Se é sensível ou não, não quero, manda procurar um psicólogo. Então, assim, não é assim que a coisa funciona. Você tem que ser resiliente, ir lá e explicar, e voltar e explicar, e conceituar, e ter embasamento. E o que te dá embasamento é conhecimento, para que você seja uma cabeça pensante e consiga conversar com as pessoas, trazendo para a mente das pessoas aquilo que de fato interessa. E o que é que interessa? É solução. E onde é que estão todas as soluções que a gente vem buscando hoje em dia? Nas inteligências artificiais, né? Então, o que é que acontece? Daqui a pouco, aqui ia ter um holograma e eu ia estar lá, em São Pedro da Aldeia, na minha casa, só aqui, fazendo de conta, estou falando com vocês, um holograma meu aqui. Então, é a tecnologia avançando, são soluções rápidas. Você não tem que estar ali para fazer algo de fato.
Mas as inteligências artificiais, elas não funcionam sem uma inteligência humana por trás. Você precisa dar informação para que aquilo que você deseja e almeje faça sentido para quem está ali na frente. Então, daqui a algum tempo, quando eu receber currículos de profissionais, não vai ter mais lá domínio do pacote Office. Vai ter domínio da inteligência XYZ. A inteligência que faz tracking ao vivo, a inteligência que me diz um NCM de uma carga, e isso não está longe, isso está acontecendo agora. Essas ferramentas, elas já existem. Essa história de você precisar de 2, 3 dias para ter uma cotação de frete marítimo, isso já não está mais em vigor. A coisa toda está ali o tempo todo. Minha filha tem 5 anos, ela pega o celular e ela fala com o meu celular. Ela diz o que ela quer. Ela tem as necessidades atendidas de uma forma muito rápida, mais rápida até do que eu consigo controlar. Mas tudo isso vem como uma forma muito primária. O que é que ela pede? Oi, Siri, Alexa, pobre da Alexa. Eu tirei a Alexa da minha casa. Tirei porque eu não conseguia trabalhar com a Alexa. Por quê? Alexa, eu quero assistir isso. Alexa, eu quero assistir aquilo. São sentenças simples que faz com que a inteligência artificial te dê soluções simples. E aí, o que é que todas essas imagens que vocês viram ao longo da apresentação, elas têm em comum? Todas elas foram imagens que eu gerei em inteligência artificial, inclusive essa. Então, você pega e você dá o máximo de informação possível. Olha só, eu quero uma imagem que de fundo tem uma batalha com luzes, represente um idoso segurando um computador e tenha escrito 1993, mas em parceria com uma mulher profissional que represente seriedade e esteja segurando um laptop e, por favor, que contenha as cores e a bandeira do Brasil. Está aí. Não foi uma sentença simples. E somente uma cabeça pensante é que pode proporcionar isso. Então, por trás de toda a facilitação que está acontecendo, por trás de toda a movimentação que está acontecendo, por trás de todo o software, tecnologia e inteligência artificial que está acontecendo, existem pessoas. Então, o meu conselho aqui hoje para fechar: detenham conhecimento, aprendam todos os dias, conversem com os seus colegas, entendam as necessidades do país que vocês estão e da empresa e do negócio que você quer. Isso é que vai fazer você se tornar um profissional do comércio exterior diferente. Muito obrigada.